Negrete pro Paraupebas, 7-6. Vambora Baú, autorizado. Negrete contra Alencar Baú. Ele já fez o dele, o Baú. Ele quer pegar agora para dar o título pro Galo. Negrete, Baú! Galera, hoje estamos estreando o nosso novo canal, Independente TV, e em nosso primeiro vídeo, vamos contar a história do Independente Atlético Clube, o nosso famoso Galo Elétrico. Assista o vídeo, curta e não se esqueça de se inscrever, valeu! O Independente Atlético Clube, também conhecido como Galo Elétrico, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Tucuruí, sudeste do estado do Pará. Fundado em 28 de novembro de 1972, mas só em 2009 é transferido para Tucuruí, onde entra no cenário esportivo da cidade, onde consegue suas glórias, caindo nos braços da torcida. Suas cores são azul, branco, vermelho e verde. Seu atual presidente é Adelei Santos. Em maio de 2010, o Independente foi comprado pelo então diretor Adelei Santos, atual presidente, e desmembrado em 180 cotas de sócio proprietário. A equipe manda suas partidas no Estádio Municipal Antônio Dias, conhecido por Navegantão, com capacidade para 8.000 torcedores, situado na cidade de Tucuruí. Em 2009, já sendo um time representante da cidade de Tucuruí, no Campeonato Paraense da Segunda Divisão, o clube já ganha seu primeiro título, se tornando campeão invicto do campeonato, vencendo Santa Rosa na final e conseguindo acesso para a Primeira Divisão. Em 2010, já na Primeira Divisão do estadual, o Independente já consegue um grande feito de terminar o primeiro turno em segundo lugar, ficando atrás somente do Clube do Remo. Já em 2011, mais motivado, o Galo Elétrico consegue um dos seus maiores feitos da sua história, sendo campeão do segundo turno em cima do seu maior rival regional, que é o Cametá, e na grande final acontece o que ninguém da capital esperava. O Independente enfrenta o temido Paysandu, e em um jogo cheio de grandes emoções o Paysandu sai na frente, mas o Independente mostrou seu espírito de time de guerreiros, e começou a reação com um golaço de Marçal. Pouco depois é hora de o Edino virar o jogo e imitar na comemoração, imitando o Galo doido, e em seguida Joãozinho amplia o placar para 3 no segundo tempo. Paysandu consegue o suado empate, levando a decisão para as penalidades. O Independente consegue o título com os gols do lateral mito Fábio Gaúcho, o lateral Lima e o zagueiro Adson, já que o Paysandu não conseguiu marcar gols nas penalidades. O título foi muito festejado na cidade de Tucuruí e região, porque o time quebrou o tabu de 103 anos de campeonato que nunca foi conquistado por um time do interior, e ainda levando a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2011. Sem dúvidas, o Galo Elétrico cravou seu nome na história do futebol paraense. Depois desse grande feito, além disso, o clube só tinha 3 anos de vida e já estava fazendo história. Ainda em 2011, o Independente disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Série D. O time fez uma ótima campanha na fase de grupos, terminando em primeiro lugar do grupo, estando em um grupo considerado por muitos como o grupo da morte, com os times Sampaio Correia do Maranhão, Comercial do Piauí, Trem do Amapá e São Raimundo do Pará. Já nas oitavas de finais, eliminou o Penarol do Amazonas, e no último passo para a classificação da vaga para ir para a Série C, enfrentou o Cuiabá nas quartas de finais, e foi eliminado pelo mesmo, mas mesmo assim continuou sendo um grande feito para um time tão novo. Em 2012, o clube estreia na Copa do Brasil, enfrentando logo de cara o glorioso e temido São Paulo. No primeiro jogo,
que aconteceu em Belém por motivos políticos. O Independente chegou a sair na frente do placar, marcando um gol no início do jogo, mas que foi anulado de forma vergonhosa. E perto do fim do jogo o São Paulo faz 1-0. No jogo de volta no grandioso Morumbi, o São Paulo goleia o Galo Elétrico por 4-0, assim chegando ao fim a trajetória do time na Copa do Brasil de 2012. Em 2015 o Galo Elétrico conseguiu montar outro grande elenco, e logo de cara consegue o título do primeiro turno do Campeonato Paraense em cima do Parauapebas, com um jogo muito emocionante, decidido nas penalidades novamente. E na grande final do campeonato o Galo enfrentou o temido Clube do Remo e sua arbitragem caseira. O jogo Remo conseguiu a vitória por 2-0 e ficou com o título, deixando o Galo com o vice-campeonato. Mas o ano não terminou aí não, cidadão. O Independente ainda disputou pela primeira vez a Copa Verde, e estreou contra o Brasília, vencendo o primeiro jogo por 2-0 no estádio Navegantes. Mas no jogo de volta o Galo é goleado em Brasília por 4-0 e foi eliminado, mas ainda tinha a Copa do Brasil. Logo na primeira fase o Independente enfrentou o veterano Casa do Ceará. O Galo massacrou o Casa no Navegantes pelo placar elástico de 5-0. Que goleada, bem. No jogo de volta o Casa venceu por 2-0, mas não foi o suficiente para eliminar o Galo. Assim o Independente passou pela primeira vez para a segunda fase da Copa do Brasil, enfrentando o grandioso time do Goiás, que naquele ano ainda era time de Série A. No primeiro jogo o Independente consegue o que nenhum secador esperava. O Independente venceu o Goiás pelo placar de 1-0, indo com a vantagem para o segundo jogo em Goiás. Nessa segunda partida o Independente jogou com o regulamento embaixo do braço, mas já nos últimos 15 minutos de jogo o time sofreu um apagão e foi goleado por 3-0, sendo eliminado da Copa do Brasil de 2015 na segunda fase do torneio. Em 2016 o time não emplacou como esperado e conseguiu apenas um segundo lugar no primeiro turno do campeonato estadual, sendo eliminado pelo Remo nas semis. E na Copa do Brasil enfrentou o Paysandu. O Papão venceu os 2 jogos e eliminou o Galo Elétrico na primeira fase da Copa do Brasil de 2016. Em 2017 o time parecia que iria só cumprir tabela no campeonato, surpreendeu a todos desde a primeira rodada, quando perdia para o Paragominas por 2-0 e conseguiu uma virada histórica. Depois disso o campeonato foi dominado pelo Galo, vencendo e convencendo as partidas. Nas semifinais do campeonato o Galo enfrentou o Clube do Remo. No primeiro confronto o Independente botou o Remo na roda e venceu por 2-0 no Navegantes com gols de Chicão e Monga. Mas no segundo jogo em Belém o Independente só precisava segurar a vantagem criada no primeiro jogo e a pé conseguiu sair na frente no placar com o golaço de Magno. Mas no segundo tempo o Remo veio com tudo e conseguiu fazer os 3 gols que precisava para levar a decisão para os pênaltis, e em uma grande decisão de pênaltis bem emocionante o Independente chegou a ficar por um gol para conquistar a vaga para a final, mas na última cobrança o questionado Bigu isolou a cobrança, dando uma grande motivação para o Remo. Depois de várias cobranças o Independente desperdiça mais uma cobrança e o Remo marca, eliminando mais uma vez o Galo Elétrico. Mas não foi o fim do mundo, porque ainda tinha a disputa pelo terceiro lugar contra o São Raimundo. O Galo conquistou o terceiro lugar e com isso automaticamente conseguiu as vagas para a Copa do Brasil 2018 e o tão sonhado Campeonato Brasileiro da Série D de 2018. Em 2018 eu acredito que o Galo Elétrico venha com um grande time para conquistar o Parazão e conquistar o tão sonhado acesso para a Série C. Nos últimos anos o Independente tem se mostrado como a grande terceira força do campeonato paraense. Eu acredito que ano que vem vamos brigar seriamente por grandes conquistas. E você acredita nisso também? Então curta o vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo do nosso Galo Elétrico. Gostou de conhecer um pouco da história do Independente Atlético Clube? Então não se esqueça de se inscrever, viu? Valeu, fui!